Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, hoje a igreja celebra a festa, a memória de São José de Anchieta, grande apóstolo do Brasil. José de Anchieta, a gente ainda tem dificuldade de falar São José, porque a gente costuma tanto chamar Beato, né? Beato José de Anchieta, mas o Papa Francisco, em 2016, o canonizou. E agora São José de Anchieta, grande apóstolo espanhol, chegou nos primeiros anos da colonização do Brasil, e foi ele que, com coragem, com fé, desbravou essas terras de Santa Cruz, levando o Evangelho, catequizando, às vezes injustiçado pela história, né, tantos historiadores pagãos que o critica, dizendo que ele devassou os índios, mas pelo contrário, ele trouxe a fé, respeitando a cultura indígena. A igreja até hoje tem um amor, um carinho tão grande, e os índios só tem a igreja para defender eles, só a mãe igreja. Mas eles não têm um governo, não têm uma política que os defenda as suas terras. E a igreja, como profeta, continua hoje ainda a defender. José de Anchieta não foi diferente. E deu toda a sua vida por esta causa, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, como Paulo, como Pedro e os apóstolos, essa igreja apostólica. E nós começamos ontem a meditar a história de fé de Israel, no livro do 1 Reis, capítulo 17, e hoje nós continuamos. Hoje nós nos deparamos com aquele trecho tão bonito, né? Da palavra, onde o profeta Elias, Deus mandou que ele saísse de onde ele estava e fosse para Sarepta, onde ele tem um encontro com aquela viúva. A viúva de Sarepta. Aquela mulher está ali, foi buscar um pouco de lenha, preparando a última resto de farinha e azeite para fazer o pão, para ela e seu filho comer naquele tempo tão duro, de seca, de fome, que estava vivendo naquela região. Mas o que a gente encontra nessa leitura é um homem que crê em Deus. Elias é audacioso. Nós encontramos nele uma fé invejável. Eu estou com Deus. E é essa certeza que ele tem, faz com que ele faça um pedido à viúva e faça uma promessa. Dai-me um pouco de água. Quando ela sai para buscar, aproveita e traga-me um pedaço de pão, porque eu estou faminto. E ela diz: pelo Senhor que tu serves, eu não tenho pão. Eu tenho apenas uma porção de farinha e um pouco de azeite, e vim aqui buscar um pouco de lenha para amassar essa farinha e fazer o pão para que eu e meu filho comamos e depois esperemos a morte chegar. Não temos mais nada. Aí entra o profeta. Não. Mas o Senhor não te deixará voltar se você fizer o que eu te ordeno. Aí, meu irmão, se nós olhamos para o profeta, o homem de Deus, e encontramos nele esta fé estupenda, porque é de tirar o fôlego, né? Se a gente se encanta com a fé de Elias, muito mais fé foi aquela viúva, que era uma pagã. E ela acreditou nas palavras do profeta. Ela acreditou no homem de Deus, que falou em nome de Deus. E porque ela acreditou, porque ela foi hospitaleira com o profeta. A palavra, você já conhece o resultado, né? A conclusão dessa história.
ela fez o pão, ela deu primeiro para o profeta comer, seu hóspede, para depois ela e o filho comer. E diz a palavra, e comeu o profeta, comeu ela, comeu o filho dela, por muitos dias, até que viesse chuva sobre a terra. O Senhor não deixou faltar a farinha. Amados irmãos, a palavra dessa terça-feira é um convite a que nós nos lancemos em Deus com toda a confiança. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e acreditamos na palavra, porque é palavra de Deus, os milagres acontecem. Por que não está acontecendo milagre na tua vida? Talvez o problema seja justamente esse. Você não tem acolhido a palavra de Deus como ela é, palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus, não engana. A palavra de Deus, não há controvérsias. A palavra de Deus é palavra de Deus. E não é fácil. Não é fácil. Na minha vida de sacerdote, como homem de Deus, eu também já fui tentado tantas vezes a duvidar. Às vezes Deus me usou para falar para as pessoas alguma coisa, e muitas vezes eu resistia a falar porque eu tinha medo de ser coisa humana, mas todas as vezes que eu emprestei minha boca para Deus falar através de mim, Deus mostrou que é Ele quem faz. São inúmeros, sabe? Quantas pessoas já me disseram, sabe? O que vem mais na minha mente agora, né, foi a Érica, sobrinha da Cléia. Quando ela casou-se, um dia das mães, eu na casa dela, na casa da mãe dela, no almoço do dia das mães. Eu estava lá à mesa, almoçando, quando ela chegou com o esposo. E quando ela entrou no portão, Deus mandou dizer para ela, Érica, Deus está mandando te dizer que no ano que vem, por esta época, pelo dia das mães, você será mãe. E eu olhava e fiquei. Quando ela se aproximou de mim e veio pedir a bênção, eu abençoei e falei, Érica, Deus está mandando te dizer que o ano que vem, por esta época, pelo dia das mães, você será mãe. Ela olhou para mim, como essa viúva do Evangelho, da primeira leitura de hoje. Érica olhou para mim, ela não falou nada a não ser dizer, amém, Padre. E terminou, ela saiu, foi almoçar, nós almoçamos, eu fui embora. No ano seguinte, dia das mães, estava eu lá de novo, almoçando. A Érica chegou, e aí eu não vi nada. E naquele dia eu fiquei muito triste comigo, porque eu falei assim, olha, eu fui animar a menina e nada aconteceu, né? Mas também a Érica não falou nada comigo, ninguém falou mais nada sobre o assunto. Nós almoçamos como almoço do Dia das Mães, e quando foi na semana, daquela semana do Dia das Mães, a Érica foi fazer exame, estava grávida. Ou seja, a promessa tinha se cumprido. A Érica já era mãe. Ela não sabia que estava grávida, mas no Dia das Mães ela já estava grávida. E um detalhe, irmãos. Depois que a Érica ficou grávida, que vieram me dizer o que eu não sabia. Eu confesso para vocês, se eu soubesse um detalhe que eu não sabia, eu não teria tido a coragem de falar para a Érica, né, como o profeta falou. Porque isso aqui é autoridade de fé. Não te faltará farinha. Faça o que eu te ordeno, pelo Deus que eu sirvo, e não te faltará farinha. É autoridade de fé, né? Depois que a Érica ficou grávida, vieram me dizer, né, Padre, naquele dia que o Senhor falou ano passado que a Érica ia ficar grávida, ela tomou como um milagre, como de Deus mesmo. Porque a Érica, quando era criança, teve um problema de saúde, e o médico havia dito para ela que ela nunca engravidaria. Não tinha condição de engravidar nunca, de ter filhos.
Quando o Senhor falou para ela que ela ia ter um filho, ela tomou como de fé. Ela deixou para trás tudo, as previsões médicas, da ciência, da medicina, e ela tomou posse. E, moral da história, Érica teve o Manuel, e agora também já teve outra filha, né? Já está com 2 filhos. Então por que eu estou contando essa história? Porque eu me recordava quando eu li essa palavra aqui do profeta Elias, com a viúva de Sarepta. Mais do que a fé do profeta, foi a fé daquela mulher. Mais do que a minha fé, foi a fé da Érica. Por que a Érica foi abençoada? Porque ela não duvidou. Ela poderia ter dito naquele dia: Padre, mas eu não posso ter filhos. Não. Amém, Padre. Eu creio. Foi o que ela disse. A viúva de Sarepta: porque me disseste que o Senhor não deixará faltar, eu farei o pão. E ela fez o pão e deu ao profeta, e comeu o profeta. Ela comeu, o filho dela comeu, e não faltou farinha, porque o Senhor multiplicou. Meus irmãos, a palavra dessa terça-feira convida-nos à audácia na fé. Precisamos ter a fé dessa viúva. Eu digo, mais do que a fé do profeta, nós precisamos da fé da viúva. Porque a gente, quando olha aqui, a gente diz: o profeta é um homem de muita fé. Tá, o profeta é um homem de muita fé. Mas não esqueçamos que o profeta é de fé, mas ele é um homem de Deus, conhece a Deus e fala em nome de Deus. E eles... Aquela mulher era uma pagã. Era uma pagã. E ela creu no Deus de Elias. Queridos irmãos, eu sei que você vive um ambiente, muitas vezes anticristão, até sua família. Ou vivemos umas famílias segregadas de tanta religião, tantas denominações religiosas. Antigamente as famílias eram sumamente católicas. Hoje, numa mesma casa, tem espírita, tem católico, tem protestante, tem muçulmano, enfim, tem tudo. Não, eu sei que não é fácil viver num ambiente desse, mas nós precisamos olhar para o exemplo de Elias. Uma coisa só nos importa: sermos fiéis ao Senhor. Não importa o que as pessoas onde nós vivemos, convivemos, o que elas acreditam. Eu vi ontem, aliás, ontem não, foi sexta-feira. Sexta-feira eu estava aqui em casa sozinho, à noite, estava vendo alguns vídeos, e eu vi um vídeo do padre Joãozinho com o padre Fábio de Mello, eles falando sobre a fé. E o padre Joãozinho, o padre Fábio de Mello, falava sobre o ateu. Sobre o ateu. O ateu, ele tem mais fé do que aquele que diz que tem fé. Porque o ateu, para justificar que Deus não existe, ele quer provar que existe uma força, que ele não dá nome de Deus, mas ele quer provar. Então, para isso, ele precisa de uma fé. Nós que professamos a fé, dizemos que cremos em Deus, somos tão indiferentes. Pior do que não crer em Deus é a indiferença. Eu digo que creio em Deus, eu digo que sou católico, mas não faço o que Deus quer, não respeito a minha igreja, vou quando quero, não colaboro, não ajudo. Pior do que não crer é ser indiferente. É ser indiferente. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que o jeito melhor de a gente atingir uma pessoa que nos atinge, que nos magoa, é a indiferença. Às vezes a gente quer revidar. Quando a gente revida, vira uma briga e confusão. Você quer matar uma pessoa te ofende. Eu já experimentei isso no trânsito.
Às vezes eu fiz alguma coisa de errado no trânsito, né? Quem é que não erra? Alguma coisa errada, a pessoa vem me xingar e eu peço desculpa, tudo desmonta. Mas se eu fosse revidar, xingar, tal, né? Aí ficava um xingando o outro, tal, e virava um peteco. A indiferença, a pior coisa que existe é a indiferença. A pior coisa que existe nos católicos, em nós católicos, é a nossa indiferença diante de Deus. Dizemos que cremos, mas vivemos como se Deus não existisse na nossa vida. Fazemos só o que queremos, o que dá na telha. Rezamos quando não temos nada para fazer. Dizemos que acreditamos na Eucaristia. Depois de amanhã, vamos celebrar o grande dia da Santa Eucaristia, Corpus Christi. Corpus Christi. Na quinta-feira, depois, celebramos a Santíssima Trindade. A igreja celebra. É dia de proclamar nossa fé pública na Eucaristia. Mas mais do que proclamar que nós cremos, é preciso que nós realmente mostremos que cremos. Busquemos uma vida condigna para receber a Eucaristia. Porque não adianta eu comungar se eu não procuro viver e buscar uma vida que condiga a realidade de receber a Eucaristia. Pior do que não comungar é comungar uma comunhão em sacrilégio. Por isso, irmãos, olhando para a viúva do Evangelho de hoje, Jesus no Evangelho dessa terça-feira, ainda no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Jesus diz que nós somos luz da terra, luz do mundo, sal da terra. A presença do cristão, a nossa presença no mundo é para dar sabor, é para iluminar com o nosso testemunho. Iniciemos esse dia com a nossa oração, pedindo ao Senhor esta graça. Onde é que você vai hoje? Para o trabalho, ao mercado, onde você for, você seja essa luz, onde as pessoas possam perceber em ti, pelo jeito de você agir, do jeito de você se comportar diante das dificuldades, a tua certeza de que Deus está contigo, as pessoas queiram dizer que querem crer no Deus de fulano. A viúva, ela crê no Deus de Elias. Eu quero crer no Deus de José de Anchieta. Eu quero crer no Deus do Papa Francisco, no Deus do meu irmão de caminhada, porque é um testemunho. Caminhamos esse dia de hoje sob o farol desta palavra, olhando para esses dois personagens, Elias e a viúva de Sarepta. Ora preciso ser Elias, ora preciso ser a viúva. Elias, porque tudo que eu experimentei de Deus, eu sei que Deus me usa, Deus está comigo, eu não posso duvidar. Como a viúva, diante da obscuridade da vida, da escuridão que passamos, nós acreditarmos no Deus que a igreja me dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.